João capítulo 17, a partir do 20. Antes da gente fazer a leitura, a gente vai fazer a leitura à medida que o texto vai avançando. Eu vi uma notícia nessa semana que me deixou muito triste como cristão. Não sei se você leu essa notícia. É uma matéria que se trata de uma gravação, de uma manifestação, de mais ou menos 1 hora, inteira manifestação, com faixas, com gritos de guerra, e o povo pedindo a saída de um líder daquela instituição. Parece que eu estou falando de uma revolta política no Brasil, né? De Estado, enfim, mas na verdade foi um movimento que aconteceu dentro de uma igreja, Assembleia de Deus, em Governador Valadares, Minas Gerais. Há mais ou menos 1 ano atrás, a liderança da igreja percebeu algumas irregularidades nas finanças que estavam sendo administradas pelo pastor da igreja. E aí eles confirmaram as fraudes, foram até o pastor e falaram: pastor, vamos fazer o seguinte, o senhor já é um senhor, por que o senhor não se aposenta? A gente paga todo o tempo que o senhor ficou aqui, o senhor sai da igreja tranquilamente, sem escândalos. O pastor não aceitou, ele negou tudo o que foi comprovado ali por documentos, e ele se recusou a sair da igreja. E essa manifestação aconteceu. O site de notícias, ele escreveu o seguinte, foi nesse domingo agora, ele escreveu assim, na segunda-feira: o caso já foi parar na justiça diversas vezes, manifestações já aconteceram, e mesmo assim o pastor se recusa a deixar o cargo, agarrando literalmente ao púlpito da igreja e agredindo a quem tenta tirá-lo do altar. No último domingo, 10, o culto foi substituído por uma nova manifestação, onde os membros levaram faixas e cartazes com palavras de ordem pedindo a expressa exoneração do pastor do cargo. Ao lado de poucos que apoiam sua permanência, o pastor já idoso tenta se manter no poder a todo custo, contrariando o estatuto da igreja e desrespeitando regras básicas de boa convivência. Fecha aspas. Que triste é ouvir algo assim, né? E o pior disso é que essa manifestação ela foi gravada e postada no YouTube. Talvez um membro da igreja interessado no melhor da sua igreja não foi muito sábio em fazer isso, né? Porque acaba divulgando, e eu fico imaginando o péssimo testemunho que isso está sendo transmitido ao mundo, né? Uma igreja que num domingo deveria estar se reunindo para adorar a Deus, uma reunião para isso. E, obviamente, você já deve estar pensando em vários outros escândalos, né? Esse é só um dos tantos escândalos que nós vemos na igreja evangélica, principalmente no Brasil. A pergunta é óbvia e já tem resposta, né? Será que é isso mesmo que Jesus planejou para a igreja, né? Para o povo dele, nessa terra? O que será que Cristo diria de situações como essa? Esse texto responde. Essa aqui a gente sabe que é a última oração de Jesus registrada no Evangelho de João. E ele orou para o Pai em voz alta, na frente dos discípulos. E aí no meio dessa oração a gente já viu que ele pediu para que Deus o glorifique depois da cruz, o ressuscitando e levando aos céus. Ele pediu, ele orou lembrando que cumpriu a missão dele. Ele revelou o Pai para aqueles que o Pai escolheu. E ele também orou pedindo para que os discípulos fossem mantidos em comunhão com o Pai e que eles fossem guardados do mal por meio da santificação que vem por meio da palavra. E agora Jesus vai orar pelo futuro, e ele não vai só orar pelo futuro dos discípulos, mas vai orar também pelos futuros discípulos, por aqueles que vão crer nele até o fim dos tempos. E obviamente essa oração é especialmente, a partir do verso 20 até o 26, especialmente feita por Jesus a Deus em favor de cada um de nós. Então esse texto Jesus fala: eu estou orando pelo Zé, pelo Lucas, pela Cleibe, pela Tamires, pela Renata, pela Raíssa, pelo José, por cada um desses. Então por isso que são palavras muito importantes, apesar de ser um trecho curto. Em resumo, Jesus vai pedir por dois motivos. Ele vai pedir por unidade, e isso a gente vai ver nos versos 20 a 23, e segundo, por amor, versos 24 a 26. Vamos ler 20 até 23. Jesus pede por unidade. Olha o que ele diz: e rogo não somente por estes, mas também
por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Perceba o versículo 20, Jesus deixa bem claro que a oração dele não é só para aqueles 11 homens que estavam ali diante dele, mas por todos aqueles que vão vir crer nele, por intermédio da palavra daqueles homens. E isso é interessante porque apesar das falhas dos discípulos, nós sabemos que eles vão negar Jesus, trair a Jesus e abandonar a Jesus, Jesus diz, olha, vocês vão pregar, mesmo depois disso, vocês vão pregar ao mundo, mesmo depois de eu estar ausente, fisicamente, e essa pregação não vai ser em vão, porque ela vai ser ouvida e ela vai ser crida por várias pessoas no futuro, dentre as quais eu estou orando, e hoje nós fazemos parte. Então, Jesus está dizendo que eles vão pregar e pessoas vão ouvir. E o pedido de Jesus, no versículo 21, ele diz, olha, eu oro para que todos sejam um. Mais claro aqui, impossível o pedido de Jesus, né? O termo todos aqui implica não só a respeito de nós, hoje, no século 21, mas aos crentes que vão vir depois de nós, e também aqueles que vieram antes de nós, inclusive os discípulos. Então assim, essa unidade aqui, ela é mais profunda do que a gente imagina. Por quê? Como é possível que nós sejamos um com pessoas que ainda não creram e com pessoas que já morreram? A oração de Jesus, que todos sejam um. Dá para imaginar isso na nossa igreja. Domingo a gente vai ter o nosso almoço, uma unidade. Mas imagine isso com todos os crentes do mundo e com pessoas que ainda vão crer ou que já morreram. Que tipo de união Jesus está falando? O versículo 21 explica ainda. Jesus diz, assim como o Pai é um com o Filho, ele diz, assim como o Senhor, tu és um comigo, que todos os crentes sejam um com eles, com o Pai e com o Filho. Então, o que Jesus está dizendo não é meramente uma união física, mas uma união espiritual, uma união invisível. Porque pense aqui, Jesus estava na terra, certo? Mas ele está dizendo, eu sou um com o Pai. Mas o Pai não está ali, nesse sentido do termo, fisicamente. Então, Jesus não está falando de uma união física, mas de uma união espiritual, invisível. Então, mesmo impossibilitados de nós vivermos com crentes do passado, nós somos um só com eles, de maneira espiritual. Mas no que consiste essa união? Olha o que a gente leu já semana passada, mas olha os versículos 6 a 8 do capítulo 17, o que Jesus disse sobre os discípulos. Ele disse assim, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Jesus está dizendo aqui, olha, eu manifestei o Pai aos discípulos, os discípulos ouviram a palavra do Pai, eles aceitaram a palavra, eles obedeceram a palavra, eles reconheceram que Deus enviou Jesus. Então, isso também é o que aconteceu, ou deveria ter acontecido com cada um de nós, que cremos. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos no Evangelho, nós obedecemos a palavra e nós cremos em Jesus. Então, é isso que nos une. É a nossa fé que nos une, a fé no Evangelho. Aquilo no qual nós concordamos. Essa unidade que nós podemos ter com crentes que virão e crentes que já morreram. E essa união tem um propósito. Olha o que o versículo 21, volta lá para frente. Tem um propósito no finalzinho do versículo. Para quê? Qual é o propósito? O mundo creia que tu me enviaste. Pensa um pouquinho aqui. Essa união, ela é física ou é espiritual? A união com crentes de todos os tempos é espiritual. Agora, como é que o mundo pode ver? Porque ele diz, olha, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia. Como é que o mundo vai saber que nós temos uma união espiritual? Opa! Quando o mundo vê essa união, ele vai associar isso a Jesus. O versículo 22 explica isso. Olha o que Jesus diz. Ele diz
que para que eles fossem um, como ele era com o Pai, ele deu a sua glória aos discípulos, tem transmitido a glória. A glória é essa que o Pai deu para ele. Lembra que dar glória significa você dar valor, mostrar o tamanho, a importância de alguém, a dignidade de alguém. Então Jesus, ele diz, olha, eu fiz isso aos discípulos, eu mostrei a dignidade de Deus para eles. Ele manifestou o caráter de Deus para os discípulos. E ele fez isso, o versículo 23, ele começa dizendo, para que eles pudessem ser um com Deus. Jesus diz, eu neles e tu em mim. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que os crentes, porque eles estão em Jesus, eles também estão no Pai. Porque o Pai está em Cristo. Então, a ideia de que nós somos trazidos para dentro da Trindade, porque estamos unidos a Cristo. E tudo isso, para que nós sejamos levados, o versículo 23 termina dizendo, a plena unidade, ou ele vai dizer, sejamos aperfeiçoados na unidade, unidos de maneira completa. Então, essa unidade perfeita, ela tem dois propósitos, o versículo vai dizer, primeiro, para que o mundo reconheça ou saiba que o Pai enviou Jesus, ele termina dizendo isso, versículo 23, para que o mundo reconheça que me enviaste, e segundo, para que o mundo reconheça que o Pai ama os seus, como ama Jesus. Bom, vamos pensar no significado. João é um evangelho bem profundo, né, teologicamente. Vamos pensar no significado do que Jesus está dizendo aqui. Ele está orando por todos os crentes, em todas as épocas do mundo. E o pedido de Jesus é para que esses crentes se tornem um. Assim como ele e o Pai são um. E que a cada dia que passa, essa unidade seja aperfeiçoada cada vez mais. Mas essa unidade, apesar de ser uma unidade espiritual, que é o que ele está dizendo, ela deve ser manifestada de maneira pública para o mundo. Porque as pessoas que não creem em Jesus, elas vão olhar para os crentes, e quando elas verem a unidade dos crentes na prática, duas coisas vão acontecer. Primeiro, eles não vão ter argumentos para dizer que Jesus não foi enviado pelo Pai. Eles vão ver a unidade e vão falar, só pode ter sido mesmo Jesus, sendo Deus para fazer isso aí. E segundo, eles vão perceber que esse povo é amado por Deus, que eles vivem juntos. Em outras palavras, aqui está a melhor forma de evangelismo do mundo. Não é você bater de porta em porta, dando folhetinhos, ou convidando as pessoas para visitar a igreja. Todas essas coisas são boas e são úteis, mas a melhor maneira de evangelizar é tornar visível a unidade que já acontece nos crentes, a unidade interna nos crentes. E esse é o método evangelístico dado por Jesus. Se eles viverem juntos, o mundo vai saber que eu enviei, que Deus me enviou. Então, a nossa unidade ela é espiritual, mas ela precisa ser observada pelo mundo. O mundo precisa ver essa unidade. E quando isso acontece, o evangelho vai fluir naturalmente pelo exemplo. Pessoas veem a palavra de Deus sendo vivida. Bom, de modo prático, significa algumas coisas para a gente. A primeira coisa é que para cumprir a missão de alcançar os perdidos nesse mundo, nós precisamos demonstrar nossa unidade na prática. Isso vai implicar, em primeiro lugar, e é óbvio, nós fazemos parte de uma igreja local. Porque pensa aí, como é que você vai mostrar a unidade que você tem, a unidade espiritual com outros crentes, se você não se relaciona, se você não se encontra semana após semana para cultuar a Deus, se você não sabe nem sequer o nome daquela pessoa que é um com você. Então tem gente que diz, não, eu posso servir a Deus sem uma igreja. Isso é mentira. Isso é mentira. O relacionamento com Deus é metade do processo. A outra metade é o relacionamento com as pessoas. Não tem como ser um sozinho dentro de casa assistindo pregação pela internet. Então, nós precisamos fazer parte de uma igreja, conviver com pessoas que também são crentes. Mas em segundo lugar, isso também significa que nós não só devemos viver perto uns dos outros, mas também nos esforçar para nos relacionar uns com os outros. E essa unidade, ela só vai ser vista se em amor nós estivermos servindo uns aos outros, se nós nos preocuparmos uns com os outros, se nós exortarmos e sermos exortados pelos outros, enfim, se nós vivemos como uma família de Deus. Então, perceba que Jesus não ora para criarmos unidade, porque quem cria unidade não somos nós, Deus já faz isso. Ele diz, em Cristo vocês já são. Jesus ora para que nós preservemos essa unidade, tornemos ela visível, já existe espiritualmente. A nossa segunda
implicação sobre esse texto é que nessa missão de levar Cristo aos perdidos, tem uma coisa interessante. Nós podemos ter certeza que seremos bem-sucedidos. Perceba um detalhe nesse texto. Não vão ser todos os que vão crer em Jesus pelo nosso exemplo de vida e pela nossa pregação, mas nós podemos ter certeza que alguns vão crer. Não todos, mas alguns. Por que nós podemos ter essa certeza? Porque Jesus tinha tanta certeza de que isso ia acontecer, que ele ora por aqueles que ainda viriam. Naquela época ele só tinha 11 seguindo ele. Mas hoje, olha quantos já não são discípulos de Jesus. Então, nós podemos ter certeza de que nós somos o resultado dessa oração de Cristo e da pregação das pessoas do passado. E se nós fizermos o nosso papel, se nós mostrarmos nossa unidade para o mundo, nós podemos ter certeza de que outras pessoas também vão crer. Talvez não todas, mas pelo menos algumas pessoas. Então nós não podemos parar de pregar, porque Jesus vai salvar os seus por meio da nossa pregação, como foi conosco. Então disso nós podemos ter certeza. Nós podemos pregar aqui em Terra Preta, conscientes, Deus vai salvar pelo menos alguns. Isso ele deu confiança na palavra dele. Talvez não todos, mas no mínimo alguns. O segundo pedido de Jesus está nos versículos 24 a 26, e ele pede por amor. Se o primeiro é por unidade, olha o que ele diz. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja. Jesus faz um novo pedido, e agora um outro pedido futuro. Versículo 24 ele mostra: o meu desejo, a minha vontade é que os que o Pai me deu estejam comigo aonde eu estiver. O mundo com que Jesus diz aqui, o modo com que Jesus diz estejam, traz a ideia não só de futuro, mas também de algo presente, algo contínuo. É como se Jesus estivesse orando assim: Deus, eu desejo que eles estejam sempre e continuamente comigo, a partir de agora. Aonde quer que eu esteja, eles também estejam. E a razão dos crentes estarem sempre com Jesus, ele diz no verso 24, é para que vejam a sua glória, a glória que o Pai deu para ele. E não é só Jesus que dá glória, que dá valor, que dá dignidade para o Pai. O Pai também dá glória ao Filho. Então, o Pai também exalta a pessoa de Jesus. E não só hoje, mas ele diz que isso acontece desde ou antes da fundação do mundo, que é quando Deus já amava a Jesus. Perceba que interessante. Isso significa que Jesus deseja que nós estejamos onde Ele esteja, para que nós vejamos a sua glória com Deus. E Jesus sempre foi Deus, junto ao Pai, desde a eternidade. E o desejo de Jesus, ou o pedido dele aqui nesse texto, é que nós vejamos isso face a face, que nós experimentemos esse amor na pele, vejamos essa unidade. Palavras que nos lançam luz à eternidade. Versículo 25, Jesus chama Pai de justo. E é interessante aqui, eu até tirei das minhas anotações por causa do tempo, mas já parou para pensar que numa oração em que Jesus diz: o Senhor escolheu alguns do mundo e me deu, outros não. Alguns vão crer, outros não. E ele vem e chama Deus de justo. Espera aí, então, mesmo Deus escolhendo alguns para ser salvos e outros não, dando alguns para Cristo, Ele ainda continua sendo justo. É interessante isso, porque alguém pode dizer: mas Deus escolheu alguns para ser salvos e outros não. É injustiça. Bom, se fosse injustiça, Jesus está todo em contradição nessa oração. Justiça é todos irem para o inferno. Injustiça seria Ele não nos mandar para o inferno. Bom, peraí, então como é que eu posso ser salvo? Porque a justiça foi cumprida em Jesus na cruz. Por isso Deus é justo, mesmo tendo alguns. Quando Ele salva alguns em detrimento de outros, não é que Ele está sendo injusto com esses e nem com aqueles. Ele foi justo com esses que estão sendo condenados, Ele será condenando eles, e justo com os que Ele salva. Por que Ele pode ser justo com esses? Porque Jesus pagou pelos pecados deles.
Então a salvação não é injustiça. E a condenação do mundo que rejeita Deus também não. Foi só um adendo aqui. Porque Jesus chama Deus de justo, mesmo ele escolhendo alguns. Ele diz, Pai justo. Ele diz, o mundo não o conheceu. A palavra conhecer aqui, lembra? Significa muito mais do que você saber intelectualmente. Quem lembra o significado da palavra conhecer? Intimidade, se relacionar intimamente. Então, mesmo que a pessoa diga que está buscando a Deus, ou como ele chama o mundo aqui, que ele diga que está buscando a Deus, o mundo aqui não crê em Jesus, o mundo não se relaciona com Deus. Ele pode ter uma noção de Deus intelectual, mas ele diz, o mundo não te conhece, não se relaciona contigo. Quem faz isso? Ele diz, apenas aqueles que o Pai enviou para Cristo. Isso aqui significa que todo aquele que vem até Jesus e crê em Jesus, foi enviado pelo Pai a Jesus. E só essa pessoa é que pode ter um relacionamento com o Pai. Então, às vezes entra uma pessoa pela porta da igreja e diz, não sei, me deu a louca, estava procurando uma igreja, ou nem estava, e entrei, ou estava lendo a Bíblia, e aí eu li João 3,16, eu tenho vontade de dar um sorriso de prazer, porque aquela pessoa mal sabe que é o Pai que está conduzindo ela para ouvir de Cristo. Mesmo que a gente não se mova, às vezes, Deus vai salvar aqueles que Ele quer salvar. E Ele vai enviar até Cristo de alguma maneira. Jesus diz no verso 26 que enquanto Ele estava na terra, Ele fez com que os discípulos conhecessem o nome do Pai. Mas agora Jesus vai partir da terra. E como que vai ser isso? Ele diz, eu vou continuar fazendo o Pai sendo conhecido pelos discípulos, mesmo ausente nesse mundo. Isso que só pode ser uma referência ao ministério do Espírito Santo, porque Jesus já não vai estar aqui mais. E é por meio do Espírito que Jesus continua mostrando para os discípulos quem é o Pai, e possibilita intimidade com o Pai. E esse conhecimento, olha o final do verso 26, tem dois propósitos. Consegue ver de novo para quê aí? Final do 26, qual que é o primeiro propósito para esse conhecimento do Pai? Para que o amor com que tu me amastes esteja neles. Aí depois tem um E, certo? O E é o segundo propósito. Qual que é o segundo? Tem dois propósitos dessa unidade. Jesus diz, para que o amor que o Senhor me ama também esteja neles e que eu também esteja neles. Nesses dois propósitos, essa expressão esteja neles, é interessante o que ela pode significar. Ela pode ter duas traduções possíveis. Primeiro, pode significar dentro deles. Então é a ideia de que em cada crente Deus vai colocar o seu amor e Jesus vai viver dentro de cada crente. Mas a segunda tradução possível também pode ser entre eles. Então, o amor do Pai e o próprio Jesus vai ser visto e demonstrado no relacionamento entre os crentes. Eu creio que essas duas possibilidades podem ser contempladas nesse texto. Primeiro, quanto mais Jesus nos faz conhecer o Pai, mais o seu amor vai estar dentro de nós, individualmente. Quanto mais você conhece o Pai, mais o amor de Jesus está dentro de você. E isso vai ser visto nos seus relacionamentos. Mas em segundo lugar, o mesmo vai acontecer com Jesus. Mais ele viverá em nós e mais ele vai ser visto pelos outros quando nós nos relacionarmos com o mundo e também com outros crentes. Bom, o que isso significa? Que Jesus pede o seguinte no final da sua oração. Em outras palavras, Pai, eu quero que os que o Senhor me deu estejam sempre onde eu estiver. Se isso acontecer, eles vão ver a minha glória. E eu vou mostrar para eles quem o Senhor é. E quanto mais eles te conhecerem, mais eles vão refletir o seu amor e mais eu vou viver neles. Em certo sentido, isso ainda acontecerá nessa terra cada vez mais. Hoje nós já somos capazes de experimentar essa realidade. Mas ela só vai ser completa no último dia em que nós vamos estar face a face com o Senhor. Não precisaremos mais de mediação, de um livro, de um pregador, de um irmão que nos fale sobre Deus.
nós veremos Deus como Ele é face a face. E é para a eternidade que Jesus está orando aqui. É para ela que Ele está olhando. Ele diz, primeiro, para que nós experimentemos a eternidade ainda nessa terra, mas segundo, para que a eternidade chegue logo. Comentando esse texto aqui, tem um autor que diz assim: o amor que os crentes aprendem a sentir não é menor que o amor entre as pessoas da Trindade. Pense nisso. O amor que os crentes aprendem a sentir não é menor que o amor entre as pessoas da Trindade. Jesus disse, o mesmo Pai com que tu me amas, que esse amor esteja neles. Se eu e você cremos em Cristo, nós temos cada dia mais conhecido a Deus. E isso faz com que nós sintamos o amor do Pai por nós, porque esse amor que o Pai tem por Jesus é o mesmo que Ele tem por nós também. Mas não só isso, quanto mais nós conhecemos o amor de Deus, mais esse amor vai ser visto no nosso convívio com as pessoas. Então, isso significa, pelo menos, algumas coisas, de maneira prática. Primeiro, que porque nós estamos ligados a Jesus, nós podemos encontrar consolo no amor do Pai. Então, mesmo que nós não sintamos o amor do mundo, ou o amor da nossa família, ou até mesmo o amor de outros irmãos, e a gente sabe que isso é realidade. Às vezes, nós não sentimos mesmo. Parece que as pessoas são indiferentes a nós. Mesmo que isso aconteça, nós podemos estar certos que nós somos amados por Deus. Porque esse amor de Deus é tão profundo, a ponto de Ele ter enviado o Seu Filho para esse mundo, para tomar sobre si a condenação que estava sobre nós, que nós merecíamos. Então, por estarmos ligados a Jesus, nós podemos ser consolados com esse amor. Uma segunda aplicação é que uma vez que esse amor está dentro de nós, então esse amor está aqui, ele deve ser visto entre nós. Segundo o próprio apóstolo João, lá na primeira carta dele, capítulo 4, versículo 20, ele vai dizer: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Então ninguém pode dizer que está no amor de Deus se não demonstra esse amor às pessoas ao seu redor. Então, ou você ama ao seu irmão, ou você mente. E você está enganando a si mesmo. Porque, na verdade, você nunca amou a Deus. Então, os nossos relacionamentos devem ser marcados por esse amor que se relaciona e se sacrifica um pelo bem do outro. E se dedica para ver o outro crescendo. Uma terceira aplicação é que esse tipo de amor só brota do conhecimento íntimo do Pai. Então, quanto mais nós nos relacionarmos com o Pai, mais fácil vai ser de amar o nosso próximo. Mas o inverso também é verdade. Quanto menos relacionamento íntimo nós temos com o Pai, menos nós seremos capazes de amar os outros. Consegue ver a relação que tem o relacionamento vertical com o horizontal? Se aqui está ruim, aqui também vai estar ruim. Se aqui está afinadinho, aqui também vai estar afinado. Então, o desafio é, se você tem dificuldade de amar o seu irmão, invista no conhecimento de Deus, relacionamento com Ele. Queira ser íntimo de Deus, porque só assim Cristo vai viver em você e vai te capacitar a amar aquele irmão que você tem dificuldade de amar. Eu comecei com escândalo, né? Mas Jesus disse que escândalos são inevitáveis. Mas em Mateus 18 ele disse, ai do homem por meio de quem o escândalo vem. Então coisas assim vão acontecer e acontecem porque a igreja de Cristo tem ignorado o que Jesus está pedindo nesse texto. Está pedindo por unidade e por amor. Eu quero concluir com duas lições principais. Primeiro que apesar dos escândalos que os crentes são capazes de causar, nós sabemos disso, a oração de Jesus vai ser atendida pelo Pai. Então, Jesus continua unindo espiritualmente os crentes. E um dia, eles não vão mais dar vexame no mundo. Porque vão ver claramente a glória de Cristo. E não vão conhecer mais o pecado, mas simplesmente a graça e o amor de Deus. Graças a Deus que isso não depende de nós. É por isso que Jesus não orou para a gente. Ele orou para o Pai, para que o Pai fizesse isso. Segunda e última lição é que esse é um belo exemplo de oração para nós. Jesus orou para que nós fôssemos um
para que nós conhecêssemos o Pai e para que assim nós pudéssemos amar uns aos outros. Então isso era importante para Cristo. É a última oração dele na terra, por nós. Então nós orarmos por isso também, né? Separar tempo para orar, para que nós possamos viver em unidade, para que nós possamos conhecer a Deus juntos individualmente e para que nós possamos amar uns aos outros como nós somos amados por Cristo. Belos exemplos de oração, pedidos de oração.